Uma boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui em mais um podcast do IAG. Estamos aqui agora com um grupo diferenciado, mas antes eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Cleuma Nascimento, eu sou professora aqui da escola do IAG e estou aqui com os meus alunos. Assim como eu estive com as meninas na ocasião passada, nós estamos agora juntos, agora com os rapazes. Sorriam, rapazes. Estou aqui com os meninos, os rapazes, meus alunos da disciplina Fundamentos da Educação Cristã, e aqui a gente vai conversar sobre alguns temas interessantes, principalmente, obviamente, para os jovens e para os rapazes, para as moças. E nós vamos tratar de temas que são importantes para a formação do caráter, temas que são importantes para a nossa caminhada cristã. E eu vou aqui lançar uma perguntinha, uma reflexão, e eu queria que vocês prestassem bastante atenção. A primeira pergunta é: de acordo com a vivência de vocês, o que vocês têm aprendido de Jesus Cristo, o que vocês têm lido na Bíblia, nos testemunhos, o que vocês consideram como algumas características de uma boa esposa cristã? O que um rapaz cristão precisa estar observando numa moça, para que ele possa considerar, olha, aquela moça seria realmente uma boa esposa? O que é que vocês teriam a dizer? Bom, em primeiro lugar, eu estava até pensando sobre um verso hoje, que está lá em Provérbios, que fala assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, eu acredito que, em primeiro lugar, você deva olhar, o rapaz, olhar para a escolha de uma boa moça, deve olhar se ela ama a Cristo, se ela teme a Deus. Porque se ela temer a Deus, se ela conseguir amar a Cristo, naturalmente ela vai conseguir te amar. Então, acho que é o primeiro ponto. Porque você busca o quê? Você busca alguém para amar, mas também para ser amado. Então, o primeiro ponto que eu creio que deva ser, o fundamental, é você entender se aquela pessoa ama a Cristo, se aquela pessoa teme a Deus. Porque se ela temer a Deus e amar a Cristo, ela naturalmente vai conseguir te amar também. Exatamente. Vitor, você concorda com o Marcos? Eu concordo plenamente. Eu acredito que esse é o primeiro ponto importante para um jovem, principalmente sendo ele cristão, ele analisar, olhar para a moça, tentando encontrar nela traços de uma pessoa que verdadeiramente ama a Deus. Nós aprendemos que quando uma pessoa ela verdadeiramente ama a Deus, ela muito provavelmente vai amar também ao seu esposo, ao seu parceiro, sua parceira, quem quer que seja. Então, eu acredito que esse é o primeiro ponto que o rapaz poderia estar analisando para ver se realmente é uma boa candidata, digamos assim. Certo. Nós temos o Tailan e o Guilherme. Quem gostaria de falar agora? Sim. Um ponto muito importante que vai na mesma linha de raciocínio do Marcos e do Vitor é que todo jovem deveria observar se de fato a palavra de Deus está em primeiro lugar na vida da pretendente, da moça. Por quê? Porque a Bíblia diz em Salmos 19, como purificará o jovem o seu coração? Observando segundo a sua palavra. Sim. Então, Cristo, em João 1, diz, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então, a partir do momento que a jovem ela tem prazer na palavra de Deus, esse é um fator de suma importância para o jovem observar. E, segundamente, ela não ter a fé de Satanás, porque Satanás também crê na palavra. Sim. Ele sabe que a palavra é verdade, mas a verdade não é verdade na vida dele. Perfeito. Então, não adianta a jovem ser espiritual, em um certo sentido, Demonstrar, ser espiritual. Aparentar, mas a palavra ser eficaz na vida dela. Isso é importante, Tailan. Mas como é que a gente vai saber que a palavra é eficaz na vida dela? Convivência. A convivência. Ninguém consegue esconder um erro por muito tempo. Perfeito. Ninguém consegue. Querendo ou não, num período de conhecimento, que a pessoa vai convivendo, vai passando o tempo junto. Sim. O que acontece? Não muito junto, né? Não muito junto, não muito junto, mas de forma
amigável, né? Se conhecendo. Agora, o que é que acontece? A gente passa a conhecer mais o outro. Uhum. E a gente começa a ver coisas que talvez não sejam agradáveis na outra pessoa. Certo. Eu acho até interessante Sim. nesse ponto, digamos que uma coisa que nós poderíamos usar assim para tentar ver na moça se ela verdadeiramente ela tem a palavra na sua língua também, é o fato de que quando a gente gosta de uma coisa, uma pessoa que está lendo um livro, digamos, ela muito provavelmente ou ela vai querer falar para outras pessoas disso, ou ela vai às vezes citar algum trecho, ou às vezes até tem alguns diferenciados, digamos assim, que eles comentam consigo mesmo, assim, Sim. né, em voz alta. Então eu creio que uma estratégia interessante seria você ver se a palavra de Deus está na boca da pessoa. Sim. Se ela constantemente usa a palavra como um meio de aproximar as pessoas, de, quem sabe, resolver certas situações, de responder certas perguntas. Então, acho que seria um meio também de ver se a palavra é viva e eficaz e está na vida da pessoa também, da pretendente. Hoje, nós vivemos em um tempo em que as distrações Sim. estão em todo lugar. Exato. Principalmente aqui, nisso aqui. Uhum. E encontrar, acredito eu já sou casado, graças a Deus, mas meus amigos são solteiros. Sim. E a pessoa demonstrar ser uma coisa que não é muito fácil, Certo. né? E, infelizmente, as distrações que estão em todos os lugares pode estar ocupando a mente dessas jovens Sim. hoje em dia. Sim. E até ela aparentar e achar que é uma coisa e não ser, sabe? Sim. Então, teríamos que ter, no caso, um jovem, teria que ter, orar muito a Deus, pedir para Deus orientar. Como a gente aqui aprendeu em algumas aulas, que quando Eva apareceu para Adão, Adão estava dormindo. Sim. Ele não estava acordado. É um bom exemplo, né? O Silverino até fala, não, deixa Adão dormir. Deixa Adão dormir, meninas, deixa Adão dormir. Porque ele não estava procurando ninguém, ele estava contente. Mas depois que tudo já tinha sido feito, ele sentiu falta de alguma coisa a mais. Né? Sim. Que aí Deus bota ele para dormir, Sim. dá uma companhia para ele. Guilherme, a gente falou, os rapazes falaram aqui algumas coisas. O que é que você teria agora para contribuir para a nossa reflexão? Olha, eu concordo plenamente com tudo que eles falaram aqui. E um ponto que eu também achei bem interessante que o Telan falou é o período de convivência que a pessoa vai ter, né, com a companheira, né? E interessante se pensar é a compatibilidade que você vai ter das prioridades, dos objetivos que você vai ter com essa pessoa. Porque assim, vamos supor, um rapaz está em busca de uma moça e a moça ela não tem os mesmos objetivos que você. Sim. Você tem um objetivo mais missionário, você quer levar a mensagem, mas ela não quer. Isso. Você tem que ter, as ideias dela têm que ser compatíveis com a sua. Tem que estar sempre compatível ali e também compatível com a vontade do Senhor. Uma coisa bem interessante também que o Talan falou sobre a felicidade, que Adão, ele estava feliz lá no Éden. E Deus foi e trouxe uma mulher para ele. Deu uma mulher para ele. E quando você não é feliz sozinho, você não pode buscar uma mulher para encontrar felicidade nela, porque senão os dois vão viver infelizes. Perfeito. Porque você não pode procurar uma mulher para ser feliz. Você tem que ser feliz antes de estar com a mulher. Você tem que ser feliz solteiro, É. Ao né? invés de transbordar, encontrar alguém para transbordar o que você já tem, a felicidade, a plenitude Fazer que a você já outra tem, pessoa feliz, né? você vai sugar outra pessoa. Exato. Né? Vai depositar nela expectativas que nenhum ser humano pode Sim. suprir. Nenhum ser humano, só Achar- Jesus. Achar que aquela pessoa vai te fazer feliz. Por isso que a gente tem que casar não com o objetivo de da outra pessoa nos fazer feliz, mas a gente fazer a outra pessoa outra feliz. pessoa Por isso feliz. que tem que estar coordenado ali as duas coisas. Né? Exatamente. Agora, Cleo, eu acho importante voltar à tona a pergunta que você fez para o Tailan, que, por exemplo, tem pessoas que são extremamente boas em fingir e mentir uma personalidade. Então, por exemplo, se você convive com a pessoa e mesmo assim não consegue descobrir traços de caráter que ela tem, mas que ela aparentemente está demonstrando ser outra pessoa, como descobrir? Então, eu creio que a gente pode usar um dos conselhos de Ellen White
que seria a gente descobrir qual o tratamento que a moça, né, o rapaz, no caso que a gente está colocando em pauta a moça, qual o tratamento que ela dá para os seus familiares, para os seus pais, para sua mãe. Perfeito. Então, se você não consegue discernir um traço, uma característica de caráter que a moça talvez tenha, que você vai querer conhecer a pessoa e ela está fingindo, você pode ir na zona de influência dela. Nos seus Isso. pais, nos seus irmãos, na sua mãe. É onde ela se sente mais à vontade. Esse é um conselho bem tradicional. É. Bem tradicional e, Gravado. E eficaz. e não erra, pode ter certeza. E eficaz. Não, Algumas não. vezes. É, Tailan. Por quê? Porque ainda assim Dá pra fingir? dá pra fingir. Dá pra fingir. Às vezes a mãe gosta da filha, não vai querer demonstrar algo que vai saber que o rapaz vai se afastar dela. É por isso que tem que ter muita oração, para que o Senhor Deus abra os olhos, para que nós vejamos, nós, quando eu digo nós, tanto rapazes quanto moças, para que possam ver com os olhos corretos, com a visão correta, não com uma visão romântica, uma visão assim, uma visão apaixonada, né? Mas com uma visão racional, né? Uma amiga minha, que ela é psicóloga cristã, a primeira vez que eu ouvi isso dela foi, ela disse, amor é uma decisão. Amar é uma decisão, não é um sentimento. O sentimento, ele existe? Sim, ele existe, mas ele não é o foco, né? Eu decido amar. Primeiro, foi o que Jesus fez por nós. Ele decidiu nos amar até o fim. E todas as decisões de Cristo para nos salvar foram em consequência desta única decisão, né? Então é a mesma coisa para todos os relacionamentos, até mesmo um relacionamento de amizade entre dois rapazes, né? O melhor amigo ou a melhor amiga, para todos os tipos de relacionamento com os nossos pais, com os nossos irmãos, familiares, não é verdade? Pode falar. Um ponto bem interessante que a senhora tocou sobre o amor, né? Ellen White diz no Patriarcas e Profetas, na página 176, se não me engano, se não me falha a memória, que o amor ele é um princípio elevado e santo, o verdadeiro amor, né? Inteiramente diferente em seu caráter daquele que surge por um impulso e subitamente morre quando severamente provado. Ou seja, por isso que quando a gente está escolhendo uma companheira, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa é a oração. Porque quando você pede a Deus realmente uma esposa, uma companheira, Deus vai dar exatamente aquilo que você, esposa, adequada para aquilo que você vai precisar. Exato. No que você precisa moldar no seu caráter. Porque quando a gente se deixa levar pelas paixões, o que vai acontecer? Você vai fazer, quando a gente tem pressa, né? Vai acabar fazendo uma escolha precipitada, não era aquela vontade de Deus, e acaba tendo um casamento infeliz pro resto da vida. Sim. Interessante. Nós estamos em um campo bem teórico. Sim. Muita teoria. E aqui eu tenho uma citação de mensagens aos jovens, que diz assim, ó, antes de casar-se, toda mulher deveria perguntar-se, aquele com quem pretende unir seu destino é digno. Qual é o seu passado? É pura a sua vida? O amor que ele expressa é de caráter nobre e elevado? Ou é simples inclinação emocional? Tem ele os traços de caráter que tornarão feliz? Poderá ela encontrar verdadeira paz e alegria em seu amor? Terá liberdade para preservar a sua individualidade ou deverá submeter seu juízo e consciência ao controle do marido? Como discípula de Cristo, ela não pertence a si mesma. Olha só. Então aqui ela faz algumas observações. No caso, é uma jovem, né, que tem que observar um rapaz e vice-versa. Né? No nosso caso aqui, a gente está falando de um rapaz para com uma jovem. Isso. E tem uma questão aqui que ela fala da individualidade. Sim. E quando as pessoas se unem, né, quando elas se casam, pode ocorrer um risco muito grande, que é um fator que não vai ter no namoro, de uma forma mais aberta, assim. Né, vai ser ainda muito mais fácil de um respeitar a individualidade do outro. Mas a partir do momento que se junta, que se unem, ali é uma família. E essa questão da individualidade, ela fica mais visível. De fato, é uma só carne. Sim. E se a pessoa não tiver equilíbrio,
ela pode ir para o extremo. Uhum. Você está falando aí de individualidade, mas na sua citação, na citação que você leu, surgiu uma temática que eu tratei com as meninas no podcast, com elas também, que é a submissão, né? Então, a submissão da mulher ao homem, a submissão cristã, né? Como vocês veem a submissão cristã, no caso, para a mulher, dentro do casamento? O esposo tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Sim. Olha tem a mais, tamanha né? submissão de Isso, Cristo em amar exato. a igreja. Muitas vezes é só ressaltada a submissão da mulher, Da né? mulher. Como se fosse uma escravidão, um rebaixamento. Mas aí a gente vê também o papel do homem, que também, se a gente for ver em relação a peso de palavras, submissão e amor, o amor é algo muito mais profundo e mais intenso. Uhum. Então o homem tem até mais responsabilidade para com a mulher do que a mulher para com o homem. E obrigação de se submeter mais, né? Uhum. Como cabeça da família, como o responsável ali em manter a ordem no lar espiritual. Uhum. Ele teria que, no caso, se submeter ainda mais que a mulher, Uhum. nesse sentido. Sendo sacerdote no lar. Sim. Deus deixou uma identidade para Adão, né? Que foi a identidade espiritual, que ele seria o líder espiritual da família. Sim. Por isso que a mulher ela tem que se sujeitar ao marido, mas quando o marido ele é sujeito a Deus, como o Vitor falando. Tem que ser uma submissão racional. É. Né? Uma submissão racional. Onde ela tá, a esposa ela tá vendo que ela é amada, ela é protegida. Sim. O esposo, de fato, tem ela como ali a sua família, porque a partir do momento que você casa, se o seu pai, se a sua mãe, eles têm condições de continuar a vida deles bem, sua família é sua esposa. Isso, Sua perfeito. família é sua esposa. Então, você tem que viver para sua esposa. Uhum. Em primeiro lugar, você tem que... Automaticamente, isso vai acontecer, porque é do instinto. Deus já botou isso no homem. Sim. Ele vai tomar uma decisão, minha esposa, como é que ela vai agir, se vai comunicar ela antes, o que eu vou fazer. É automático, isso é automático, acontece. Eu vejo essa questão da submissão como uma questão que envolve muito o amor em si. Uhum. Porque, como o nosso irmão Tailan falou, tem que ter um amor envolvido, porque com esse amor vai ter uma troca. O homem vai ser submisso à esposa e a esposa submissa ao homem por causa do amor, do princípio estabelecido firme ali na rocha que é Cristo, né? É como se fosse automático, assim. E essa submissão, ela é resumida em uma palavra: servir, né? O casamento, o futuro casamento, né? Que vocês, fora o Tailan e eu, que somos casados, mas o futuro casamento de vocês, os dois vão estar servindo um ao outro em amor. E o elo de amor que une um casal é Jesus, não é? Então, de forma assim, bem simples. Então, hoje existe uma tendência muito grande das mulheres acharem, né? Existe a tendência, né? Uma linha bem feminista, de que a mulher ela não deve se submeter ao homem em hipótese alguma. Não, tem que ser igual. Não existe essa igualdade diante do céu. Mas existe uma submissão que ela não é uma submissão humilhante, não é verdade? Vocês não concordam? É uma submissão de amor. E se é uma submissão de amor, ela é feita com o quê? Com alegria, né? Cristo amou, amar a esposa como Cristo amou a igreja. E a esposa ame, ele também diz para a esposa amar o esposo? O que é que a palavra diz? Para que ela respeite o esposo. O Senhor não diz para ela amar ele, mas é o respeito, né? É peso. Olha só o peso que o Senhor coloca. Ele coloca o peso do amor sobre o esposo e o peso do respeito sobre a esposa. E eles têm que trocar isso, não é? Então, existem muitos exemplos na Bíblia. Eu estava conversando, Guilherme, com alguns exemplos de alguns casais, né? Você mencionou Isaac. O que você gostaria de mencionar sobre Isaac, Guilherme? Um dos maiores exemplos que eu vejo nas escrituras sobre o casamento é Isaac, né? Até porque o Mensagens aos Jovens, parece que o último capítulo dele fala sobre o exemplo de Isaac, sobre isso. E um texto que eu gosto muito está na página 175 desse livro, que diz assim:
Que contraste entre o procedimento de Isaac e o que é praticado pelos jovens de nossos tempos, mesmo entre os professos cristãos. Os jovens muito frequentemente acham que a entrega de suas afeições é uma questão na qual o eu apenas deveria ser consultado. Questão essa que nem Deus nem os pais de qualquer modo deveriam dirigir. Nós vemos que Isaac, ele teve maturidade, né, ao escolher uma esposa, porque o pai dele que foi que escolheu para ele. Ou seja, ele não foi uma questão de paixão dele, mas sim uma resposta de Deus. Sim. E muitos jovens hoje em dia não querem nem consultar os pais, não querem saber a opinião de uma pessoa mais velha, mais madura. E ela diz assim: se há um assunto que deve ser cuidadosamente considerado e no qual se deve procurar o conselho de pessoas mais velhas e experientes, é a do casamento. Se a Bíblia já foi necessária como conselheira, se a direção divina em algum tempo deveria ser procurada em oração, é antes de dar um passo que liga pessoas entre si para toda a vida. Isso. Ou seja, essa é uma das escolhas que nós fazemos na vida, que é a que carrega mais peso, porque nós vamos se unir a uma pessoa pro resto da vida. Não tem mais jeito. Ela diz que se a gente fizer uma escolha errada, vai se tornar um jugo mortificante o casamento, Nossa. como fruto de uma escolha errada. Que vai influenciar para a eternidade, né? Então, se eu casar, digamos, em palavras simples e objetivas, se eu casar bem, é natural que a minha tendência de alcançar a eternidade seja mais fácil. Se eu casar mal, é natural que a minha tendência de me perder eternamente aconteça, né? Sim. Andarão dois juntos, se não tiver entre eles acordo, amor entre os três, né? Isso. É algo muito importante a observar. E comentando também sobre Isaac, a respeito dele, foi uma escolha bem racional de Isaac. Ele escolheu. A partir do momento que ele permitiu que o pai escolhesse. Uhum. Ele escolheu porque nesse período era comum os pais escolherem as esposas para os seus filhos, né? E eu fico imaginando isso hoje. Os jovens já se sentem tão dono de si, né? Sim. Tão independentes, sabe de tudo. A tecnologia proporciona bastante conhecimento, você pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas ainda assim, maturidade só se ganha com o tempo. Sim. E isso só uma pessoa mais velha pode passar, né? E é um ponto que deve ser observado ainda hoje. No Mensagens aos Jovens, ela fala que a questão de a opinião dos pais devem ser levada em conta ainda hoje. Porque os pais casados já viveram coisas que o filho ainda nem passou, né? Então, perguntar, pedir informações, como agir, como se comportar, né, o que fazer, seria uma boa opção para os jovens hoje. Então, queridos, você gostaria de falar? Pode falar, Guilherme. Esse é um tipo de escolha na vida que vai determinar, assim, muitos resultados, né? E Ellen White, ela diz bem assim: sei que no espírito de um homem absorvido pelo amor e pensamentos de casamento, essas perguntas serão varridas para longe. Que perguntas? De essa é uma boa esposa, como que ela se comporta e tal. Serão varridas para longe como de nenhuma importância. Essas coisas, no entanto, devem ser devidamente consideradas, porque têm que ver com nossa vida futura. Ou seja, quando um homem está interessado em alguma mulher, o que ele deve fazer? A razão sempre deve estar em primeiro lugar, deve predominar na mente do homem. Porque quando a paixão predomina, o que ele vai pensar? Essa pessoa é assim, essa pessoa é assado. E vai acabar que ele vai fazer uma escolha errada. Olha o que Ellen White diz aqui, ainda na página 175. Alguns anos de vida conjugal são usualmente bastantes para mostrar-lhe seu erro, mas muitas vezes demasiado tarde para impedir seus resultados funestos. Ai, gente, que grave. O Guilherme deu o exemplo da razão e da paixão. E aqui a gente está bem teórico, então é muito fácil a gente falar, estamos à vontade, mas no âmbito prático, isso é muito difícil. É muito difícil quando eu já passei pelo momento, né? É muito prazeroso. É muito prazeroso quando você está se conhecendo a pessoa. E a pessoa não tem mente para nada. Atrapalha em tudo. Por isso que não é bom
Por isso que aqui não é permitido o namoro. Isso. Por quê? Porque a mente nunca vai Vai estar no tirar o curso. foco. Vai tirar o foco totalmente. Não tem como. Não tem como, porque algo não é errado. O sentimento que eu quero dizer é aquele sentimento bom de que você está gostando de alguém. Não é errado, não tem nada de mal nisso. Só que você não consegue controlar. Porque é algo muito prazeroso. A menos que você se submeta ao que o Senhor escreveu na palavra dele. Né? Você, de fato, a escola, vou dar um exemplo. A escola tem uma regra. Sim, E não é da vontade de Deus que você quebre a regra da escola. sim. Então você vai ter que pedir força a Deus para que essa paixão seja racionalizada. Sim. A paixão tem que ser racionalizada. Esse sentimento, Esse né? sentimento, esse sentimento. Racionalizado O sentimento precisa estar sob o domínio da razão. da razão. Isso. E aí, o poder de Deus, a palavra vai operar na vida da pessoa. E isso é algo que é estranho ao mundo. Porque o que é que o mundo diz? Você merece ser feliz. Você tem que seguir o seu coração, seguir os seus sentimentos. Isso é bem Disney, né? Disney, siga seu coração, né? É bem Disney. Mas só que a gente sabe que Disney está em oposição aos princípios do céu. Então, nós precisamos realmente estar colocando a cabecinha ali no travesseiro e consultando o Papai do Céu. Ele é a melhor fonte, é ele. Essa é a melhor teoria, é a teoria que funciona. Essa é a teoria que funciona, não é verdade? Então, meus queridos, a gente está passando por alguns temas e a gente já está caminhando para o final. Mas antes da gente caminhar para o final da nossa conversa, eu queria compartilhar com vocês mais uma pergunta. Eu conversei com as meninas a respeito de modéstia masculina e modéstia feminina. Oba! Né? Então, o que eu queria perguntar para vocês? Em termos de modéstia feminina e masculina, o que eu devo observar, o que eu, quando eu digo eu, o que uma moça tem que observar num rapaz, lembrando que modéstia, ela é modéstia quando a gente fala nesse conceito, não é apenas a minha forma de me vestir. Modéstia é um estilo de vida, um conjunto. E o vestuário está inserido. Então, o que eu devo observar em uma moça, em termos de modéstia, e como um rapaz deve se apresentar, um rapaz cristão, os princípios que ele deve observar. Mas vamos por parte. Primeiro, a moça. O que um rapaz, para ele considerar, uau, essa moça, ela é digna de eu considerar, né, ter um sentimento especial por ela. O que eu devo observar na moça? A postura dela, de como ela se comporta nos lugares. Porque a modéstia não é só roupa, como a senhora comentou. Né? Mas se a pessoa é muito espalhafatosa, já quebra o princípio da modéstia. Com certeza. Se- Ninguém pensa nisso. Alguém já falou disso para vocês? Olha só, é algo que não se comenta, né? Realmente. É interessante que uma pessoa que, por mais que ela até seja bonita, se vista bem também, até de maneira, digamos, os padrões de modéstia, bom senso, modéstia, mas se ela tem um comportamento, uma conduta talvez não tão adequada, como tu falou, espalhafatosa, é natural que ela não passe beleza. É natural que você crie uma repulsa por aquela pessoa. Por quê? Porque a aparência, sim, ela atrai, mas o caráter é que conquista. Então, essa até é uma frase que marcou na minha vida, que eu ficava sempre pensando, mas peraí, será que eu não posso me atrair por ninguém e tal? Será que é pecado? Mas eu descobri que você pode se atrair, mas você tem que ser conquistado pelo caráter, primeiramente, pelo caráter, pela modéstia da pessoa. Então, eu acredito dessa forma, que a pessoa ela até pode te atrair pela aparência e tudo mais, porém, o caráter é o que deve predominar, porque o caráter é que traz a beleza e que traz, eu posso até dizer assim, uma extensão da beleza por muito mais tempo, até para sempre. Porque, por exemplo, a pessoa, o ser humano, ele envelhece, ele modifica, né? Ele não tem a mesma aparência sempre. Ele pode usar roupas diferentes, mas se ele tem o mesmo caráter, se ele tem um caráter semelhante ao de Cristo, é natural que a beleza dele seja estendida e ele tenha um caráter que te conquiste de fato, né? Algo que seja permanente. Eu creio dessa forma. Sim. Até ainda dentro desse âmbito ainda que a gente está falando, com essa questão do caráter da moça em si, eu acho interessante também considerar o fato
de que a moça, ela precisa ser, de certa forma, resguardada também. Porque nós já vimos e nós sabemos que existem moças que acaba que é o jeito dela de ser. Às vezes de conversar com todo mundo, às vezes de se abrir com todo mundo. Mas nós aprendemos que isso é um ponto que é importante de ser analisado assim também. Porque a moça, ela precisa dedicar os seus pontos, digamos, os seus pensamentos íntimos e as suas afeições, isso, trazer as atenções ou a atenção da pessoa no qual, quem sabe, ela vai querer ter algum sentimento, nutrir algum sentimento por aquela pessoa ou não. Hoje, né? A pessoa, a moça que tem um excesso de meiguice, de simpatia, ela muitas vezes são características boas, ser uma pessoa meiga, uma pessoa simpática, porém ela tem que saber direcionar essas virtudes, eu posso dizer assim, porque se ela direcionar para todos os homens, é natural que quando ela casar, ela vai continuar com o mesmo comportamento, sendo aberta com todos os homens. Bombardeou o casamento através disso. Misericórdia, né? Misericórdia. Tailã. E também ela pode acabar despertando sentimentos. É por isso que nós temos uma palestra. Eu já quero convidar as pessoas que estão nos assistindo. Se você puder visitar o canal do Ministério Plano Harmon Homeschooling, que é o meu ministério educacional, lá tem uma palestra que tem como título Familiaridade Indevida entre Homem e Mulher. Assista essa palestra. Os princípios que estão sendo apresentados vão nortear todos os nossos pensamentos, todos os nossos conceitos, vão realmente sacudir, inclusive, conceitos antigos que nós tínhamos e que a gente vai perceber que a gente pensava tudo errado, de acordo com a vontade, que está em desarmonia com a vontade de Deus, né? Então, a familiaridade, né, entre homem e mulher é algo assim realmente complicado. Você não acha, Guilherme? Sim. Esse ponto que o Talan falou do jeito de algumas pessoas, né? Tanto pode ser até do homem quanto da mulher. Pode acabar, o jeito simpático, como o Marcos falou, a pessoa bem meiga, pode acabar despertando sentimentos em outra pessoa, sendo que a pessoa não tem nem o objetivo de fazer isso. Aí Ellen White até fala, Ellen White fala sobre isso, só que agora eu não lembro o texto, mas isso também é pecado. Já se tornaria responsável, né? É responsável por aquele ato. Pelaquela pessoa em si. Só ela perto de Cristo, o Espírito Santo orientando como ela se comportar, porque tem esse extremo de ela despertar sentimentos por ser uma pessoa meiga, né, carinhosa, amiga, e despertar sentimento, mas também tem o outro extremo, que a pessoa, para não fazer isso, termina não sendo guiada pelo Espírito Santo, mas tenta criar meios para não agir inadequadamente. O que ela faz? Se afasta demais, não sabe falar, não sabe se comportar. Isso não também é não é nada educada, modesto, né? Isso. Não é educada, vai para o outro. Né? Então, é só o Espírito Santo para dar o equilíbrio. Isso. Pois não, Guilherme, pode falar. Pode falar. Sobre o que o Talan falou, sobre o equilíbrio, eu penso sempre num texto de Ellen White que ela fala assim, está no Ciência do Bom Viver, na página 491, que devemos constantemente estar indagando a nós mesmos. O que Jesus faria em meu lugar? Ou seja, tanto da parte da moça ou do rapaz, tem que sempre estar se indagando. O que Jesus faria em meu lugar? Tanto na parte de modéstia, relacionamento, casamento, tudo. Essa é a pergunta que deve reinar, né, na nossa mente. Guilherme, quando eu crescer, eu quero ter a tua memória. Realmente. São textos que Eu marcam a chego gente. lá, com certeza. Eu chego lá. Sim, Vitor, o que é que você ia falar? Eu só ia comentar que é importante, ainda nesse assunto, relembrar que é importante tanto para o homem quanto para a mulher, né? Sim. A gente está falando para a mulher em si, mas Exato. o homem também ele Sim. precisa, assim como o irmão Guilherme falou, né, pensar o que Jesus faria no meu lugar, mas trazendo por esse outro ponto que estávamos conversando sobre a questão da familiaridade, o homem também tem que pensar nessa questão, porque às vezes eu creio que é meio, principalmente no meio cristão, assim, de pessoas que estão buscando a Cristo e quem sabe buscando um futuro pretendente, às vezes o homem acaba que ele chama mais a atenção de
maior quantidade de moças. Então, o homem, ele também tem que saber se portar quanto a isso. Sim. Tem que ser amigo, tem que ter atitude varonil, mas ele Sim. tem que saber até que ponto ele pode ir para que ele não traga para si também pessoas que, às vezes, ele até acha que tem uma amizade, uma coisa cristã ali no meio, mas ele não imagina que está Sim. fazendo um mal danado em trazer aquela pessoa ali. Nós O estamos sentimento daquela falando pessoa. aqui sobre modéstia, né? E um dos conceitos de modéstia é a discrição. E o conceito de discrição é para homens e para mulheres. Simplicidade para homens e para mulheres, né? Então, eu sou mamãe, sou mãe de 2 rapazes, não tive moças. E toda mãe, ela tem o ideal de moça para a vida do seu filho, né? O meu ideal de moça é Ruth. Eu oro por 2 Ruths para os meus filhos. Esse é o meu padrão, né? É um padrão elevado, né, Tailã? É elevado o padrão. Mas esse é o ideal que Deus colocou. É um ideal, se está na Bíblia, é um ideal o quê? É possível, não é? É possível. Mas eu também oro para que os meus rapazes, meus filhos, eles sejam dignos delas. Que eles sejam realmente respeitosos, amorosos, cuidadores, que eles sejam modestos. Hoje, a modéstia masculina se perdeu muito, vocês não acham? No meio, os homens, eles têm se vestido assim. Agora vamos falar de vestuário mesmo, modéstia cristã no vestuário. Tem se vestido assim de uma forma meio diferente, né? E como é que vocês veem, o que vocês entendem que é a vontade de Deus para o vestuário masculino? Que as moças estão nos assistindo, né? E elas vão escutar vocês falando sobre os princípios de modéstia no vestuário do homem cristão, do rapaz cristão. O que vocês entendem? Interessante que isso é uma parte que tem muito a ver com uma parte da minha vida, assim. Antes de eu conhecer sobre determinado tema, que no caso seria a modéstia, né? Sim. Eu usava muita regata, Eu ia falar a mesma coisa. o meio que eu trabalhava, e como eu era jogador, a moda era bem justinha, a roupa sempre justinha, Misericórdia. raspava a perna. Deus foi bom com você, meu irmão. E tipo, tudo ia nessa linha. A modéstia na roupa era... Jogador raspa a perna? É mesmo, não sabia disso. Sim, continue, querido. Ia tudo nessa linha. E quando eu fui me afastando mais, assim, dessa área, o estilo continuou, né? As roupas. Aí eu tive encontro com a modéstia. Olha, que Com a palavra de lindo. Deus. Eu tive encontro com a modéstia. Não é lindo isso? E onde está a modéstia? Na palavra de Deus. A modéstia em si é Perfeito. Cristo, né? Isso. Cristo, ele dá o equilíbrio perfeito, porque ninguém precisou falar para mim parar de vestir regata. Olha que Ninguém precisou maravilha. falar para mim parar de botar roupa apertada. Justinha, né? Era incrível como eu botava e incomodava, assim, de eu chegar em um lugar e já teve vez de eu chegar, voltar e botar outra roupa, né? E era incrível, o Espírito Santo, assim, apelando, depois que eu passei a ter um certo conhecimento. Aí é bem diferente a modéstia cristã, né? Você não deixa de estar elegante, Isso. né? Você não deixa de estar elegante, mas você também não veste um estilo de roupa que vai chamar atenção para certas partes do seu corpo. Perfeito. Né? Você consegue ficar bem vestido e um rapaz bem modesto. Vocês fizeram um estudo de modéstia no sábado, Sim, fizemos. né? Pode falar, Guilherme. O que eu ia falar, complementando o que o irmão Tom tinha falado, sobre... Ele falou sobre marcações, né, no corpo. E, assim, tanto para homem quanto para mulher. Essa questão de a roupa marcar, chamar atenção, acaba sempre surgindo alguns tipos de pensamento, tanto no homem quanto na mulher. E nesse mesmo livro aqui, no Patriarcas e Profetas, diz assim, na página 323, de todos os pecados que Deus punirá, nenhum é mais ofensivo à sua vista do que aquele que acaroçoa ou incentiva o outro a fazer o mal. Ou seja, quando nós vestimos esse tipo de roupa, a pessoa está atraindo a outra para pensamentos impuros, acaba que ela faz a outra pecar. E ela também vai carregar o peso disso. Com certeza, Ezequiel 33, Isso. né? O sangue da pessoa vai ser colocado na conta daquela outra que foi objeto, né? Foi uma pedra
uma pedra de tropeço, não é? Eu queria ressaltar um ponto, Clema, que é uma dúvida que eu tinha muito frequentemente, né? E me angustiava muito, que é eu conhecendo a modéstia, conhecendo os princípios corretos de se vestir, como eu vou passar isso para as pessoas? Tipo assim, é uma coisa bem delicada de se falar, de Sim. se tratar. Então, como é que eu vou tratar isso com as pessoas? Eu tinha muita dúvida, ficava muito angustiado, porque eu sabia da verdade, queria falar para as pessoas, mas tinha medo, até na minha própria igreja. Daí eu conheci um livro, se eu não me engano o nome é Vestimenta e Adorno, do Érico T. Xavier. E ele fala assim que você não deve, inclusive ele não fala palavras de si mesmo, ele usa os textos de Ellen White. Ele fala que você não deve apresentar as mudanças, reformas e tipos de roupas a se vestir, mas você deve levar a pessoa a Cristo. E naturalmente, quando ela conhecer a Cristo, ela vai se despender de tudo aquilo que afasta ela de Deus, inclusive a falta de modéstia. Então aquilo aí me foi um alívio muito grande, porque agora eu sei a forma correta de apresentar para as pessoas esse assunto, quer seja reforma do vestuário, quer seja reforma de saúde. A maneira correta é apresentando primeiramente a pessoa de Cristo. Ela se apaixonando por Cristo, naturalmente, ela vai entender essas reformas. Sim. Eu até achei interessante, porque também, já nesse ponto, nós podemos responder a essas pessoas com o nosso testemunho. Sim. Você pode apresentar-se bem apresentável. Você pode se vestir de uma forma que seja interessante também. A modéstia em si, ela não é algo assim penoso. Não. O problema está em você. Se você não souber fazer as combinações de roupas, se você não souber escolher uma roupa que não seja justa para ficar demarcando alguma parte do corpo, enfim. Mas a modéstia em si, ela pode ser apresentada às pessoas. Muitas vezes nós vamos trazer o nosso próprio testemunho e é só o testemunho que vai ficar. Às vezes você não vai precisar falar uma palavra e as pessoas já vão ver, já vão ter a resposta, vão querer talvez até se espelhar em você. Então, a modéstia tem muito a ver também com o exemplo. Com o Sim. exemplo. Isso é um Bem colocado mesmo. Isso é um fato, sabe por quê? Porque ainda quando eu usava bermuda, estava na igreja, mas ainda usava bermuda. Não tive encontro, né, não conheci sobre esse assunto. Aí os amigos pentecostais, eles não usam bermuda. Não usavam bermuda, é só calça. E só de eles estarem no mesmo ambiente, assim, mas o fato de estar de calça, você via como um diferente. Porque a roupa, ela fala. Sim. A roupa fala. Então, o fato de... Pegando para responder a sua indagação que você tinha, no caso, se a pessoa, ela sempre está usando calça, a pessoa que, no caso, estiver tomando o estudo, vai criar uma interrogação. Né? E foi uma calça assim corretamente, né? Uma calça tradicional. Tradicional. Um corte reto, correto, né? Isso. Muito bem. Não precisa ser uma boca de sino também. Não, também não. Nem muito ao mar, nem muito à terra. Isso. Equilíbrio. Isso. Vai chamar a atenção. Chama a atenção, porque um amigo meu uma vez estava na praia e tinha uma certa roupa que os gays costumavam a usar muito. Um certo tipo de camisa, que era uma camisa fina, muito levinha e colorida. E só pelo fato dele estar com aquela blusa, um gay ficou olhando para ele. Ele estava de calça, mas estava com aquela blusa. Né? Aí ele falou, por que esse rapaz está me olhando e tal? Aí as meninas que estavam lá falou, é por causa da sua blusa e tal. Essa blusa é uma blusa da área deles. Uau. E ele tá olhando para você, achando que você também é. Também é. Só pelo fato de uma camisa. E não era uma camisa que decotava, nada. Só que era que eles costumavam usar. Estilo de cor. Estilo de cor, né? Um tecido e tal. Então a roupa, ela fala. Ele não precisou falar nada. Educação 248, viu? Eu sei também. Educação 248. O caráter de uma pessoa é medido pela qualidade do seu traje, pela qualidade do seu vestuário, pela forma com que a pessoa se veste, né? Então, é Deus falando. Então, não tem erro, não é verdade? Então, meus queridos, nós vamos encerrar já a nossa conversa, mas antes, para nós finalizarmos, eu vou falar uma frase e você vai completar, tá bom? Vamos começar com você, Guilherme? Nós estamos numa escola missionária e vocês são a primeira turma da escola missionária do IAG.
Que privilégio, que bênção, né? Então, para vocês terem sido aprovados em uma seleção, então vocês tinham que ter um propósito no coração. Até rimou, né? Então, vocês vão completar a seguinte frase. Eu vim aqui em busca de... Me preparar melhor para a obra do Senhor e também o desenvolvimento do meu caráter. Eu vim aqui em busca de transformação de caráter e, pensando bem, me tornar mais semelhante, né? Tornar igual a Cristo. Amém. Eu vim em busca de aperfeiçoamento do meu caráter para melhor servir na obra de Cristo. Eu vim em busca de crescimento mental, físico e espiritual. Amém. Amém. Então, encerramos a nossa conversa, que foi extremamente produtiva. Olhe, vai dar, o povo vai assistir, né? E que vocês possam continuar sendo luz. Amém. Que vocês possam continuar sendo luz, não somente para jovens, para moças e rapazes, mas sendo luz como servos de Cristo aqui na terra. Amém. Vamos orar, então? Vamos. Nosso bom Pai, Senhor Deus Criador, muito obrigada, Senhor, por esses momentos que o Senhor ainda permite que nós tenhamos neste mundo que já está caminhando para o seu fim. Ajuda cada jovem, estes jovens que aqui estão, mas também cada jovem da escola missionária e todos os jovens, rapazes e moças que porventura vierem assistir esta conversa, que todos possam continuar firmando em seus corações o desejo de servir com alegria, para que juntos estejamos todos reunidos um dia, naquele grande dia com Cristo Jesus. Obrigada, Senhor, por estes momentos. Obrigada pela Tua presença e pela Tua proteção e guarda. Em nome de Jesus. Amém. 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 IAG. Juntos avançaremos.